Galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigado por terem aguardado aí, a gente deu uma enroladinha para começar aqui, para deixar o palco principal rolar lá e também a galera aí chegando aqui para conversar com a gente. Bom, tenho a honra aqui, sou Adalberto Benhaja, CEO da BHC Sistemas, co-investidor e líder de pool dentro da Bossa Nova, e eu tenho a honra de mediar esse bate-papo aqui fantástico com essas três feras. Então estou aqui com o Patrick Rocha, que é fundador e CEO da Delive e hoje é Head de Desenvolvimento de Negócios na Vetex. Estou com o Tadeu Almeida, fundador e CEO da Repassa, que recentemente foi adquirido pela Renner, e também com o Bruno Pinheiro, que é fundador, CEO da Bee Academy, que é uma escola da nova economia, escola de negócios da nova economia. Obrigado por vocês estarem aqui. E a ideia nossa vai ser a gente compartilhar um pouco sobre a jornada de founder a investidor, como funciona isso, a experiência deles, e a gente certamente sair daqui 30 minutos com um pouquinho mais de conhecimento de quem já fez, né? Então, para começar, eu quero puxar algumas informações de como vocês estão hoje, tá? Então, vamos lá, o Patrick, você fez o exit para Vetex, hoje tem um cargo corporativo na Vetex, então conta um pouquinho para a gente, assim, como foi esse processo de negociação e depois do processo de negociação, como esse pós-venda? Quer dizer, transição, entrar dentro de uma nova cultura e você ter um cargo executivo dentro de uma outra companhia. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Bom, galera, obrigado aí pela participação, aí, pela pergunta, prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que o mais importante é a gente... Meu objetivo sempre foi cumprir o ciclo, né? Sempre busquei isso e a gente conseguiu fechar ele. A gente vendeu a Delive para a Vetex em 2019. Então, ao longo dessa jornada aí, eu acabei me tornando sócio da Vetex. A Vetex abriu o IPO ano passado, nos Estados Unidos. E aí, por uma decisão minha, assim, eu acho que existem muitas oportunidades lá dentro. Existe a empresa está crescendo muito globalmente falando. Então, fazia sentido para mim dar uma sequência ali e cumprir todo o meu período de earn-out e o período de lock-up. Então, existe um contrato que te prende, vamos dizer assim, durante um tempo. E essa transição, ela tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho que tem sempre um conflito de cultura, o que é super natural. Uma startup na época nós tínhamos ali quase 50 funcionários para você ir para uma estrutura que hoje está com 2.000 pessoas quase. Então, tem um conflito de cultura que você precisa se adaptar. Algumas pessoas acabam não se adaptando, isso é super natural, mas acho que o mais importante é que existe uma união de conceitos e de estratégia entre eu como founder de uma empresa e junto com os founders da outra empresa que compraram. Acho que essa sinergia é super importante, independente do que vai acontecer. E o processo, assim, no meu caso, ele foi super rápido. E aí, para quem está ouvindo a gente aqui, acho que uma das coisas mais importantes para mim naquela época foi ter uma due diligence muito pronta. Eu já tinha passado por outras situações onde eu não estava com uma due diligence 100%. E aí, meu processo foi super rápido, foi coisa de 3 meses. Na verdade, eu estava negociando com outras 2 empresas o processo de venda. Então, era a Vetex e mais 2 outras empresas. E aí, a gente conseguiu fechar com a Vetex, mas... foi ótimo ali, mas acho que o principal é due diligence redonda e aí o processo flui. Legal, é bacana porque a gente sempre escuta falarem isso, né? Para você sempre ter sua empresa preparada para ser vendida, né? Esse é o grande segredo e a gente constantemente vê a galera não fazendo isso, né? E é legal esse aprendizado, um erro, né, de oportunidades que você teve para fazer depois a coisa ser bastante rápida e é possível ser rápido bastante. Tadeu, queria ouvir de você assim, a sinergia, né, depois de você entrar dentro da Repassa, dentro da Renner, um gigante de varejo, como que é a sinergia entre os ambientes, e aí o que você pretende fazer? Usar os playbooks, os manuais, enfim, os playbooks da startup, para digitalizar o processo de marketing, logística da Renner, enfim, da gigante. A startup entra na gigante, e aí? Tanto ambiente, sinergia, o que fazer, o que utilizar da startup, fala pra gente. Alô. Boa. Gente, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, acho que respondendo essa pergunta, a Renner, como a Vetex, né, que o Patrick mencionou, é um gigante, tem mais de 25 mil funcionários.
E é um choque cultural muito grande, então é muito difícil a startup influenciar o gigante nesse começo, né? Até porque a gente está numa relação com a Renner de 6 meses. O que tem acontecido muito a gente aprendido muito a ter a disciplina de uma grande corporação, que é um universo muito diferente de startup, então orçamentos anuais que tem que ser cumprido, então você olha muito mais no detalhe, muito mais na lupa do que antes era feito um orçamento anual, muito mais para direcionar o norte das metas que a gente tinha, como alcançar elas, quais as principais métricas que podiam influenciar e que a gente deveria priorizar. Então, acho que essa disciplina corporativa vem sendo um ponto positivo para a gente, mas a gente conseguiu ter uma sinergia de muita autonomia no dia a dia do negócio por enquanto. Diferente do Patrick, eu continuo 100% à frente somente do Repassa, até porque a gente é 1% da onde a gente quer chegar e a gente sabe que tem o potencial de chegar dentro do grupo, e o potencial de sinergias comerciais é muito grande. Foi isso até que fez o Grupo Renner se interessar tanto de adquirir o Repassa para que pudesse absorver essas sinergias comerciais e ter esse salto de valuation da aquisição versus o que a gente pode ser em 5 anos, contando com toda a gama de clientes da Renner que podem se tornar clientes do Repassa também. Eu acho que, trazendo um pouco do processo de aquisição, para a gente foi super importante, para chamar a atenção de um grande player pré-aquisição, ter um modelo que gerasse valor para grandes players do varejo de moda. O Repassa a gente criou uma forma de pôr o selo ESG de economia circular, de consumo sustentável de moda para grandes varejistas. A gente começou com a Malve, depois a gente acabou trazendo outras marcas como Shoulder, C&A, Havaianas, até a Renner. A gente começou primeiro com uma parceria com a Renner em 2021, no meio de 2021, no meio de 2020, e ficamos cerca de 8 meses com a parceria rodando, até que eles viram de fato o quanto a parceria agregava valor e quanto a gente poderia se tornar uma fonte de receita grande com a sinergia que eles podiam trazer. Então daí que veio o interesse de aquisição. A gente tinha recebido um investimento recente também, então estávamos com a diligência preparada, porque a gente tinha acabado de passar por uma diligência robusta de um grupo de capital aberto que também tinha investido na gente. E isso ajudou muito na velocidade do deal. Então, a gente começou a falar primeiro de investimento em março. Em junho, a gente assinou a carta de intenções e em julho a gente já assinou o contrato de compra e venda. A gente fez o signing antes do closing e depois passamos por uma auditoria rápida até o closing no final de agosto. Mas também acredito que, pela complexidade, foi um processo bem rápido. E essa pré-auditoria que a gente tinha passado ajudou bastante a estar com os documentos em ordem e ter o processo de auditoria muito bem construído já. Legal, bacana. Agora, só um ponto rapidinho, quando você falou da questão de autonomia, bem curtinho. Isso se deve muito mais à cultura da startup, né, da Repassa, ou a gigante estar aberta a isso? Como que, para ter essa autonomia, como que você vê isso? Eu acho que a Renner não tem uma cultura de aquisição. A única aquisição que eles tinham feito até hoje tinha sido a Camicado, há 10 anos atrás. Então o Repassa foi meio que um filho caçula ali, e eles estavam muito dispostos a aprender durante esse processo também, e sabendo a diferença, né? Como a gente falou, um grupo de 25 mil funcionários, de capital aberto, é uma corporation, ninguém tem mais do que 5%, então não é uma empresa familiar, eles de fato representam os acionistas, então auditoria para cada vírgula que eles fazem. O Repassa é uma empresa de quase 300 funcionários e que a velocidade sempre foi mais importante do que a precisão. E eles queriam manter esse dinamismo, Então, até um discurso, uma fala que eles traziam sempre, abraçar sem sufocar. Eles estarem ali para dar suporte em tudo que eles poderiam, principalmente em sinergias de economia de escala que eles pudessem trazer, pondo a gente dentro de contratos que eles já tinham, e vendo aonde mais que o grupo poderia nos ajudar, mas ao mesmo tempo sem entrar no dia a dia, sem impor processos, auditorias, compliance que o grupo precisaria ter, mas o Repassa ainda não tem estrutura para ter. Porque lá cada pessoa tem é específico para uma função muito no detalhe ali.
Eles têm funções para tudo. No Repassa, cada um assobia as pacanas, faz, né? Todo mundo faz de tudo. Então, uma vez que eles demandassem a mesma nível de compliance, por exemplo, a gente não daria conta. É muita reunião, muita gente. Eu teria que fazer reunião com 20 pessoas diferentes por dia ali, né? Então, eu acho que eles estão sendo muito felizes nesse processo de abraçar sem sufocar, dar as ferramentas para a gente, dar suporte, mas ao mesmo tempo sem impor coisas que uma corporação tem que ter, mas que a gente ainda não tem essa estrutura para ter. Sensacional, legal. Autonomia é tudo. E aí, Bruno, me fala, você mora fora do país. E aí, como que você consegue gerenciar a B-Academy? Da forma que você gerencia e como utilizar até a questão de estar fora do país, como olhar oportunidades de investimento ou do próprio business ou fora e de internacionalização também, né? Como que você vê isso? A minha história é que eu fiquei 5 anos viajando o mundo, eu era um creator, ensinava as pessoas a vender pela internet, daí eu conheci o Janguier Diniz, que é da Bossa hoje, e ele me fez uma proposta com cash in e cash out para a Via B-Academy. A gente abriu há 3 anos atrás, presencialmente, e quando veio a pandemia eu já sabia como trabalhar, simplesmente a empresa já estava preparada para trabalhar online, a gente virou a chave. E eu estava em São Paulo e quando começou a pandemia eu decidi mudar para a França, porque eu tinha 3 filhos e lá as escolas estavam abertas, eu podia ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Então, a gente já estava preparado com ferramentas de gestão, não fez tanta diferença assim. Na verdade, para a gente, com certeza a gente não volta mais. Hoje a gente adequou 100% a estrutura digital. Até hoje a única coisa que demanda nosso presencialmente são gravações de conteúdo. E a gente tem parcerias aqui em São Paulo que eu consigo executar sem problemas. Eu acho que é métodos e ferramentas de gestão, aliado a pessoas, né? Legal, sensacional. E aí, a gente fala de ser founder, né? Então, os 3 contaram aí pra gente um pouco dessa jornada de founder. Eu criei meu primeiro negócio com 17 anos, quebrei com 23, hoje sou CEO de uma empresa há 14 anos. E a gente sabe como é difícil você construir um negócio do zero, como é complexo. E aí depois que a gente constrói, a gente tem vontade de fazer isso multiplicar. E essa vontade de fazer multiplicar, não só o dinheiro, mas multiplicar o conhecimento que você cria, né? É gostoso essa brincadeira. Aí a gente passa para ser investidor. E é isso que eu queria ouvir de vocês, dos 3. Pode começar o Patrick. Vocês conseguem fazer um pitch da tese de investimento de vocês hoje? Cara, é difícil fazer esse pitch assim bem rápido, como eu fazia na minha startup, mas eu comecei logo depois do exit, eu queria montar um fundo próprio. E aí, olhando a situação, eu vi o quanto complexo era fazer uma due diligence e ter um back-office para fazer isso tudo bem estruturado. E eu preferi fazer investimentos direto nos fundos, não todos, mas alguns pontuais. E uma coisa legal foi a gente ter entrado aqui no Pool Founders, acho que o Tadeu também está, né, Tadeu? Pool Founders, qualquer investidor também pode entrar, ele também está aberto para outros investidores, mas que o grande diferencial é que talvez 15 founders que fizeram exit estão ali dentro, e a gente que faz não a due diligence, mas a gente faz o contato com as startups, né, não o deal flow também, mas já quando ela já está pronta para conversar com a gente. E aí, cara, assim, tudo que a gente já foi martelado pelos investidores nos últimos anos, a gente não martela, mas a gente consegue ter um papo muito de igual para igual, porque a gente já teve do outro lado da mesa e agora a gente está do lado contrário. Então, acho que tem uma disciplina e um equilíbrio, uma delicadeza de como fazer aquela pergunta, porque muitas vezes o investidor te dá porrada sem saber o que está acontecendo, mas faz parte do game. E aí acho que a gente consegue ter uma sensibilidade muito legal de conseguir falar com o fundador ali do outro lado. E aí, assim, para fechar aqui falando de tese, eu foco, acho que vou chover no molhado que eu vou falar aqui, mas eu foco muito mais nas pessoas, né, dependendo do momento que tiver. Porque a gente vê muita startup que pivotou ao longo do caminho, e o cara pivotar é super difícil. E são pessoas que fazem isso, né? E só pivota, cara, o cara que é muito bom. Eu estava agora conversando com uma startup aqui, falei, pô, mas já uma pessoa nesse caminho aqui, puta, mas é difícil e tal. Então tem um amor por um lado que você não consegue pivotar tão simplesmente. E aí só os caras muito fera fazem. Tem 2 ali, ó, tem um casal ali que eu acabei de ver, ó. Boa. Uma empresa de logística, esses caras são fera, eles pivotaram no meio do caminho. Ela virou mãe recente,
pivotou no Parabéns. meio da maternidade. E, pô, só fera faz isso, entendeu? Então, tipo, é difícil. Então, no final, as pessoas valem muito mais do que qualquer outra coisa. Não tenha dúvida. Tadeu, aí fala sobre isso e somado, né, a sua tese de investimento, o quanto quando você vai para o lado, né, de investidor, você acaba ficando mais crica ali com o founder ou não, ou de repente fica até mais sentimental, mas fala da sua tese também. Cara, eu acho que eu tenho uma experiência muito curta como investidor. Eu sei o que eu acredito, mas ainda não tive tanto tempo para executar dessa forma, né? Eu entrei recentemente no Pool Founder, nosso exit que me permitiu ter liquidez financeira para poder me tornar investidor foi muito recente. Mas eu acredito muito que um bom investidor, ele está ali para dar suporte do que o empreendedor precisar, mas ele não está ali para encher o saco. Ele não está ali para estar no dia a dia cobrando tal, e demandando energia e tempo do founder. O tempo tem que estar empregado no negócio. Então, eu acho que ficar muito em cima ali não vai ser jamais o meu perfil, mas sim me colocar à disposição para o que eu puder ajudar, seja com ideias, conhecimento, experiência, pontos de atenção, relacionamento, o que for, né? Com relação à tese de investimento, eu não acredito muito numa tese muito específica de eu só invisto em educação, ou só invisto em... Eu acho que a gente tem que investir em bons negócios. E para mim, peculiarmente, minha empresa era muito focada em impacto social, ambiental. Então eu tenho uma preferência para negócios que, com fins lucrativos, tenham um potencial de gerar impacto e de melhorar o mundo ali de alguma forma. Mas no final, acho que o que o Patrick mencionou é perfeito. Pessoas é o que fazem qualquer negócio ser um bom negócio, né? E eu acho que o problema a que elas estão focadas também é um ponto muito importante, porque é o que define o tamanho do mercado, o tamanho da oportunidade. E a pessoa pode ser o quão boa for se ela tiver um problema muito pequeno para resolver. Primeiro, acho que uma pessoa muito boa não olha para um problema muito pequeno, mas se o problema for muito pequeno, não tem potencial de escalar o suficiente para se tornar um grande negócio, né? E para trazer um múltiplo interessante de retorno de investimento. Acho que é um pouco isso. Eu acho que, só trazendo um pouco o porquê e o quanto eu estou feliz de poder investir em startup, cara, eu acho que o empreendedorismo é o que gera maior impacto possível, né? E o que muda o mundo de fato. Tanto através da inovação, quanto geração de empregos, geração de riqueza de fato. Então, eu acho que, como o meu propósito no negócio era gerar impacto positivo, eu espero também poder, através de investimento, e investir em empresas que trazam inovação, criam valor e geração de empregos. Legal. Bruno, eu sei que você investe bastante, já ouvi você falar bastante sobre isso, já tivemos oportunidades de conversar. Você tem a veia de educação, né? Enfim, fala da sua tese e o quanto, de repente, também essa pegada de educação, de acreditar na força da educação, ajuda, apoia na hora que você vai para a cadeira de investidor. Quando eu recebi o cash out, eu lembro, a gente vive e respira negócio o tempo todo. Eu conheci o João Kepler há muito tempo, ao mesmo tempo é uma solução, uma saída, mas eu tinha um grande desafio pela frente, que eu ia começar uma empresa do zero novamente. Eu optei pela Bolsa, ali no caso eu não tinha tese, falei, eu vou investir para aprender. Quando eu entrei na Bolsa foi esse o objetivo, eu falei, vou pegar esse capital e vou investir para aprender e vou ver o que vai acontecer. Falando sim em startups, que eu acredito. Eu falei, eu recebi, eu preciso acreditar nisso daqui, eu vou devolver. Inclusive ele me devolveu 70% do dinheiro. Quero agradecer também. O exit dele foi o meu pool. Então, eu pus e 2 anos depois, só a saída dele me devolveu 70% em liquidez. Mas na época eu falei, vou investir em startups, escolhi a Bossa, coloquei um pouco em cripto e coisas mais sólidas como imóveis para ter tranquilidade. E daí eu falei, bom, o meu objetivo era investir em ações ou coisas que não me dariam muito trabalho de gerenciar, porque eu ia ter uma longa jornada pela frente e eu entrei ali para conhecer e também ter um relacionamento com os investidores, que isso traz bastante benefício para a gente. Legal, sensacional. E a Bossa, galera, ela tem a tese tem os pools de investimentos e a gente tem as verticais, onde a ideia é ter todo o know-how e conhecimento da Bossa sobre analisar uma startup, mas somada à competência das pessoas que estão naqueles pools. Então, a gente tem o Pool Founders, assim como a gente tem outros pools, o pool de segurança, qual eu sou líder. E aí eu queria ouvir de vocês, falando, né, no tema nosso de Founders,
hoje o Patrick, o Tadeu, faz parte do pool, queria que o Bruno falasse um pouquinho. Como funciona isso? Explica a vocês aí como essa questão do pool founders, vocês estando ali, o quanto vocês conseguem usar para ter acesso à startup, dar apoio, como estar dentro de um pool verticalizado. Cara, acho que um pouco do que eu comentei aqui há pouco, mas sempre com certo respeito e distância, acho que o Tadeu comentou bem, a gente nunca está ali para colocar a mão, a gente está na startup, a gente está aqui muito mais para tentar ajudar, tudo que a gente já passou, é o famoso give back, então a gente foi ajudado, por que a gente não pode ajudar agora? Tem muita gente fazendo isso, e aí acho que no final a gente tem algumas perguntas muito mais estratégicas do que o investidor comum, porque a gente sofreu, né, a trajetória inteira e sabe como é duro. E aí a gente está sempre disponível para pós-investimento, continuar fazendo esses contatos, tentar abrir portas com clientes ou fazer uma conexão com um novo investidor ou algo do gênero assim. E é claro que eu acho que a gente acaba sendo muito mais criterioso, porque da mesma forma como a gente sabe o quanto realmente é difícil fazer um negócio escalar, então a gente acaba sendo muito mais detalhista ali para realmente entender se a tese faz sentido, se aquela pessoa é a pessoa certa para dar seguimento ao projeto. Então acho que tem uma visão um pouco mais ampla do todo. Legal. Tadeu, e você até falou que ainda está começando aí com os investimentos, e aí começando com um pool, com essa questão de olhar vertical founders. Explica um pouquinho o que é o pool e o que você está conseguindo contribuir, acredita, e qual a diferença de ter o pool founders. Perfeito. Bom, acho que tanto eu quanto todos os founders que estão ali, né, a gente participa do comitê que define as startups que vão ser investidas, então acho que só isso já é um diferencial. Porque eu acho que o olhar de quem construiu e sabe mais ou menos o que pode estar errado, o número que não está fazendo muito sentido, um crescimento que traz nessa linha, mas não está na outra, sabe? Eu acho que tem um pouco mais de jogo de cintura para entender melhor o business e para poder avaliar se é uma boa oportunidade ou não. Então, acho que isso é um bom diferencial do Pool Founders, pelo know-how de quem está ali decidindo quem vai investir, se vai investir ou não nas startups. E eu acho que depois disso, essa capacidade de mentoria, de estar disponível ali, mas de fato agregando bastante, passando pela jornada inteira de, poxa, o que eu posso te ajudar a captar investimento? O que eu sofri ao longo dessa escadinha de investimento? O que os fundos sempre me questionavam? Então, acho que quem passou pelo que eles vão passar tem essa capacidade diferenciada de poder ser um mentor mais ativo e específico ali. Eu acho que é um bom diferencial e que a gente espero que a gente possa agregar bastante para fazer a diferença na vida dessas empresas. Legal, bacana. Bruno, assim como eu, nós não estamos no Pool Founder, mas estamos em outros pools. Agradecer a galera. Tem galera do Comitê de Segurança, do Pool Segurança aqui também. E como o Tadeu comentou, é sensacional ter o apoio da galera do comitê, porque tem um conhecimento técnico, né, sobre o tema daquela vertical. E aí, Bruno, agora onde você está investindo? O quanto você usa o seu know-how de começar um negócio, de ser founder de um business, de fazer ele crescer, de fazer ele ser gerenciado de forma remota e mesmo assim ele crescer e ser bacana? O quanto você pega esse conhecimento, joga para o seu papel de investidor? O quanto na prática você está conseguindo fazer isso? No dia a dia, de fato, o quanto esse conhecimento faz diferença onde você põe seu dinheiro? Cara, na verdade eu fiz, como eu falei lá atrás, foram 2 anos atrás que eu investi lá no Pool Founders, no Pool 4, que é o dele. Eu entrei para conhecer, que eu não conhecia o mercado de investidores, não era, e pelo contrário, na Bossa eu estou dos dois lados, eu estou como investidor e o ano passado como investida, então eu consegui ver os dois lados como funciona. Então eu escolhi ali para entrar, para conhecer, fazer o relacionamento, e hoje, dentro da Biacademy, com toda essa experiência, a gente passa isso para os alunos. Então, a gente vem criando programas. Eu já passei por investimento anjo, venture capital, crowdfunding, fiz um exit lá atrás, então eu uso isso hoje para passar para as pessoas que estão começando, que muitas vezes não têm acesso ainda a capital de investimento, não têm acesso à aceleração, então eu pego tudo isso e entrego para essas pessoas, para elas conseguirem chegar na Bossa, preparar essas pessoas para conseguir crescer. Perfeito. E aí, certamente, a gente manda bala. Curioso aqui, que eu estava tentando lembrar das principais perguntas do pool. E uma das principais, assim, dentre várias,
que a galera olha é qual o salário Prolabore, ou Prolabore do founder e do co-founder. Todo founder sofreu com Prolabore quando está começando o business. Cara, quando a gente vê lá, o cara tá faturando 100 mil, tem 500 mil em caixa, tirando 10, 20, 30 pau de salário, já era, assim. Tipo, é uma das perguntas mais críticas que tem. Porque o cara tá cash burn e o dinheiro dele vai acabar da noite pro dia. E fica aquela questão do founder, ele às vezes não está buscando investimento, ele está transferindo responsabilidade, né? Ou seja, eu quero o investidor para pagar meu salário. Não, eu preciso botar meu skin the game, e aí o investimento tem que ser para fazer o negócio crescer, produto melhorar, mais vendas e tudo mais, eu não tenho dúvida. Agora eu queria ouvir de vocês, certamente a gente tem aqui diversas startups captando investimento para crescerem, evoluírem e tudo mais, mas também certamente tem aqui investidores que estão em reta de venda dos seus negócios, negociação, não tenho dúvida nenhuma que isso tem bastante rolando aqui. E aí eu queria que vocês dessem dicas, algum direcionamento, algum ponto para esses founders começarem a pensar, beleza, estou no processo de venda, e aí, como que daqui a pouco eu vou estar com a minha liquidez realizada, como eu passar a ser um investidor de qualidade, se é que vale a pena ter isso em mente. Tem a questão do give back, que é sensacional, isso é retroalimentar o ecossistema, isso é sensacional. Mas vamos lá, que dica dá para essa galera que está vendendo seus negócios e daqui a pouco está na cadeira de investimento? Cara, vou começando aqui bem rápido. Depois que você vender, espera um tempo, baixa a bola, pensa um pouco, Comemora, porque no dia seguinte você acha que você é o Superman, na verdade você não é. Depois de um tempo a bola cai de novo e, cara, vida normal. Então acho que é importante deixar o sangue dar uma esfriada e depois você tomar decisões certas, porque tomar a decisão no calor da emoção ali pode ser errada. E aí, Tadeu? 100%. Até logo que a gente fechou o deal, fez o fechamento, o Romero Rodrigues, que é fundador do Buscapé e sócio da Redpoint, que era a nossa investida, foi um mentor muito importante. A gente era investida da Redpoint e fui sentar com ele para trocar ideia, tal. O que você acha que eu faço, né? Primeira coisa que ele falou, cara, senta em cima uns 6 meses e decide o que você vai fazer depois com a cabeça fria, porque tudo pode mudar, pode surgir oportunidades daqui 6 meses. Chegam, né? Exato. Então acho que assina embaixo. Segundo, acho que investir através de empresas que já saibam, por exemplo, Bossa Nova ou outros fundos de Venture Capital, te traz um aprendizado, é o que o Bruno falou. Eu investi primeiro para aprender. Então, eu acho que começar com empresas que já fazem isso para você entender melhor a estrutura faz muito sentido. E até um desejo meu de investir em Venture Capital para ter acesso a empresas que já estão no estágio de maturidade desses fundos, mas, ao mesmo tempo, para que eles me passem oportunidades de empresas mais imaturas, que ainda não estão no estágio do fundo, mas que eu possa ser um investidor inicial ali, porque também tem muito mais oportunidade de ganho quanto antes você entra, né? Então, acho que é até uma forma de você ter oportunidade e acesso a novos negócios mais interessantes quando você já está nesse ecossistema e investindo em empresas que fazem esse trabalho bem feito. Eu acho que o primeiro e mais importante é o que ele falou. Senta em cima, espera e aprende. Que nem eu gosto de diversificar. Startups, eu falei, vou aprender com a Bossa. Daí eu quis brincar com criptomoeda, não conhecia, me ferrei. Se eu tivesse esperado, eu acho que se eu tivesse feito o mesmo com alguém como a Bossa, que se aprende, fica um tempo ali, depois investisse, talvez eu não tivesse perdido aquela porcentagem que eu destinei. E coisas que trazem liquidez, porque se decidir entrar de novo na jornada de founder, você precisa ter seu colchão ali para ficar tranquilo, ter dinheiro com liquidez, porque se você começa startup, começa a jornada tudo de novo. Legal, esse papo de você sentar, esperar a poeira baixar, analisar, isso é sensacional. Fizer no calor da emoção, como eu fiz com o cripto. Se deu mal. Sorte que era um pedaço pequeno. Acho que é diversificar bem o risco, que nem startup é um investimento de risco e longo prazo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Você vai pôr ali na Bossa, eu não esperava esse dinheiro antes de 5 anos. Meu amigo aqui me devolveu 70% em 2. Sensacional. E tem o ponto que o João fala muito, né? O João Kepler fala muito pra gente, que é, na dúvida, segue o líder, né? Então, às vezes é isso. De repente, ok, quero aprender,
pô, vou no líder, vou em quem está fazendo direito e vou aprender com eles. Isso é investidor que tenha sido founder. Eu falei rapidinho que eu comecei um negócio com 17, quebrei com 23 e muito a erros próprios, que esse apoio de mentoria dos founders certamente teria feito o negócio decolar. E esse interesse é o que mais me movimenta hoje, querer investir, porque eu tenho certeza que diversos empreendedores precisam desse apoio para decolar seus negócios. Galera, a gente está chegando ao final desse papo. Vou entrar 3 mulheres que eu aconselho vocês ficarem aí, porque elas são muito boas. Boa, legal. A gente está chegando ao final desse papo, galera. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, como a galera acha vocês, consegue fazer contato com vocês e o que vocês estão olhando aí de investimento para daqui para frente, assim, olhando 2, 3 anos, para onde está o olhar de vocês? Cara, no LinkedIn vocês me acham lá, Patrick Rocha, VTEC, vocês vão me achar. Eu adoro, dar mentoria, bater papo, sem nada em troca. Na minha época, o cara queria me dar mentoria, queria 1, 2, 3, 5% da minha empresa, esquece, nunca vou fazer isso. Mas me acha lá, a gente bate um papo. E eu acho que eu estou super cético agora, o momento é super crítico, né? Crise aí, guerra e tal, então esperar um pouco e deixar a onda voltar. Inflacionado também, né? Mas enfim, tem oportunidades, mas tem que ir com calma, né? Fala aí, Tadeu. Não, o mesmo. Estou super à disposição. Se eu puder auxiliar de alguma forma, vai ser um prazer. Estou no LinkedIn também, Tadeu Almeida, do Repassa. Acho que poder trocar, aprender e também passar um pouco de experiência é sempre um prazer. Acho que do Patrick, de todos nós, a agenda é super corrida, mas vai ser um prazer achar ali e se eu puder auxiliar de alguma forma. Com relação a investimentos, cara, eu acho que é um cenário de fato muito difícil. Renda fixa está pagando super bem, né? Então a gente fica mais avesso a risco. Mas eu acho que diversificar e saber onde tem oportunidade e principalmente dentro do que você quer que o seu dinheiro gere para o mundo. Eu tenho muito essa cultura de tentar fazer com que o que eu recebi de meio que prêmio do universo pelo trabalho, mas que eu retorne de alguma forma para que isso melhore o mundo à minha volta. Então eu quero sempre tentar achar bons negócios, mas que gerem impacto, seja em ação, seja em startup, seja o que for. Eu acho que a gente tem que direcionar para um investimento consciente, assim como um consumo consciente, a gente ter a consciência que o nosso dinheiro é uma ferramenta de transformação do mundo. Legal, Brunão. Bom, para me encontrar é brunopinheiro.me no Instagram, LinkedIn, Bruno Nogueira Pinheiro, e o melhor investimento é investir em educação. Esse é o melhor investimento para que você tenha tranquilo e faça seu dinheiro render. Perfeito. Educação em pessoas, porque como a gente falou aqui, pessoas, né, o que movimenta é sensacional. Pessoas mais educação, o resultado certamente é rentabilidade e negócios crescendo, não tenha dúvida nenhuma. Obrigado pelo bate-papo. Valeu, galera. Bom evento para todo mundo. Obrigado.